nesta noite, meditar com os irmãos em pelo menos 2 ou 3 linhas de pensamento, ou 3 vertentes, sobre a parte A deste versículo. Quando ele diz: muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Nós sabemos que aqui, no período em que Davi compõe este hino, havia alguns deuses que já tinham se introduzido em Israel: Dagom, Astarote, Azera, Baal. Esses deuses já tinham corrompido o povo. Nos dias em que nós vivemos, há também uma série de deuses Esses deuses é tudo aquilo que tira nós da presença de Deus, ou tudo aquilo que toma o espaço que é para Deus. E o nosso espaço para Deus é pouco, é corpo, alma e espírito só, quase nada. Só corpo, alma e espírito. Eu não quero me deter nesses detalhes dos deuses, porque eu quero me deter nas penas. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente começa a idolatrar o corpo, a gente começa a idolatrar a religião, a gente começa a idolatrar o templo, a gente começa a idolatrar a gente mesmo, a gente começa a idolatrar um homem, uma celebridade, e esquecemos de adorar a Deus. Tudo isso é vão. Mas eu quero meditar com os irmãos nas penas que se dá. Olha que pena terrível. Interessante que quando a gente olha a princípio para esse versículo, parece até que Davi está usando uma chantagem, dizendo assim: ou você serve a Deus, ou Deus te pega. Ou você serve a Deus, ou Deus vai te destroncar o pescoço. De vez em quando a gente escuta até uns profetas falar um negócio desse, né? Ou você vai, ou eu te mato, eu te alejo, eu te destronco, ou eu mato um filho seu. Eu vou ser franco com os irmãos, eu não dou muito conta de acreditar nisso. Se a sua fé é maior do que a minha, não posso medir a sua fé com a minha, mas eu, particularmente, porque eu não encontro isso na Bíblia. Você não vai não, porque senão o carro fura pneu, o motor, a zanga, a bateria dá problema, o farol apaga um oi e não sei o quê. Eu fico assim pensando, Deus não é de ameaçar ninguém. Até porque as sentenças e os acontecimentos que cercam a nossa volta está escrito na Bíblia. Glória a Deus por isso. Isso é contra profecia, pastor? Não, mas tem umas que não tem lógica. Nós temos 2 coisas importantes na vida, irmão. Na vida cristã: o chamado e a convicção. E Deus não fere esses princípios. Não fere. Deus não fere esses princípios. O chamado e a convicção. Deus honra isso. Nós aprendemos aqui no domingo de manhã pelo temor do Senhor.
Deus olha para isso e vê o nosso esforço. Eu quero classificar aqui algumas penas, algumas penalidades que sobrevêm sobre quem distancia de Deus. É só nós olharmos para o Éden. Adão e Eva trocam Deus pelo conhecimento do bem e do mal. Qual foi a pena? Expulso do jardim. Viverá do suor do teu rosto. A mulher terá dores de parto, será submissa ao marido. Olha o tamanho dessa pena. E com isso a terra também sofreu pena. O Senhor disse: você, terra, será arada e vai produzir espinhos e abrolhos. Até nessa Satanás levou a pena. A serpente que foi usada por Satanás paga a pena por isso. Você vai rastejar, comer o pó da terra, e os homens vão te ferir a cabeça. Vou pôr inimizade entre você e o homem. Tudo isso por quê? Porque afastou-se de Deus. E aqui o salmista está dizendo: muitas são as penas do que troca o Senhor por outros deuses. Eu fico pensando Adão e Eva depois do almoço, sentado lá embaixo de uma árvore, num toco, e olhar um para o outro e falar: que lambança nós fizemos, que vida de prazer nós tínhamos, como nós era feliz e não sabia. Mas agora, imagine o dia que a Eva ficou sabendo que tinha um assassinato na sua casa. Eu tenho que continuar amando meu menino Caim, sabendo que ele matou Abel. Deus avisou Caim, falou: Caim, o pecado te arrodeia de perto, cumpre a ti dominá-lo. Caim, não deixe seu coração entrar por aí, porque as penas são duras. Caim olhou e falou: porventura sou eu tutor de Abel? O que o senhor quer com isso? Não deu nem moral. Matou Abel. Passou a viver como uma besta, carregando em si um sinal. Caim era um homem que carregava um sinal e uma sentença. Sério isso, irmãos. Deus não está ameaçando, Deus está avisando, usando Davi para avisar estas coisas. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E nós encontramos, quer ver um menininho complicado? Sansão. Sansão, nazireu, não conhecia o pecado, não conhecia o mundo, não sabia o tanto que o mundo é cruel e tenebroso, o tanto que o mundo é escraviza. Mas ele começou a olhar para as filhas dos filisteus e falar: gente, essas mulheres bonitas demais. Não, eu fico olhando aqui para essas mulheres aqui, Israel, que tem mulher bonita, não. Essas mulheres com esses panos, toda vestida, tampada até só o branco do olho limpo. Não, estou querendo casar com essas filisteias que andam só na renda, no shortinho curto, todo coisado. E a mãe dele: Sansão, não é por aí, Sansão, cuidado. Entrou, deixou de temer a Deus, foi buscar essas coisas ao preço. Termina com os olhos furados, porque o mundo é isso aí, meu irmão. Termina com os olhos furados, servindo de palhaço para os filisteus. Eu fico vendo, às vezes a gente ignora, irmãos, mas eu fico vendo, eu encontro em Sansão uma simplicidade muito grande. A Dalila na conversa mole,
E ele entrando. A ponto dela dizer assim: você não me ama, você não gosta de mim, você fica mentindo para mim, e não sei o quê. Enquanto Dalila já tinha o vendido. Para comigo aqui. Só uma reflexãozinha. Imagine os dias de angústia, pastor César, de Sansão, quando estava rodando o moinho. Meu Deus, por que eu não ouvi a minha mãe? Meu Deus, eu jamais pensava que eu ia passar por uma vergonha dessa. Senhor, como que eu fui agir desse jeito? A ponto que a Bíblia diz que Sansão mata mais na sua morte do que na sua vida. Olha aí. Um homem que Deus tinha traçado para ele um projeto de ser um dos grandes homens da Bíblia. Um homem que Deus disponibiliza anjos dos céus para falar com a sua mãe, com o seu pai. Antes dele nascer já tinha os planos, mas o que ele faz? Troca Deus pelos prazeres. E observe que a sentença de Sansão não é Deus que o sentencia, quem o sentencia é os homens. Nós não vemos Deus castigando Sansão em nada. Quem pega Sansão são os homens. Observe que eu citei para os irmãos a sentença de Adão e Eva, que Deus os sentenciou. E nós estamos vivendo isso até os dias de hoje. Mas Sansão não. Quem sentencia Sansão são os homens. Irmão, o mundo não quer ver nós cheios da presença de Deus. Foi Jesus quem falou que o mundo nos odeia, porque nós revelamos as obras ocultas do mundo. Glória a Deus por isso. O mundo não quer. Ele vai trabalhar dia e noite para nós distanciarmos de Deus, para Ele nos ofuscar, para Ele nos oprimir, para Ele nos escravizar. Deus avisa Israel. Abre sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 20 até o verso 28. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixastes. O Senhor te fará pagar a pestilência, até que te consuma a terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo do teu pé será de ferro. O Senhor, por chuva dá a tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles.
e será espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver será por comida de todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com o pasmo do coração. O Senhor Deus está dizendo para o povo de Israel: olha, eu tirei vocês do Egito, a roupa cresceu no corpo, o sapato não envelheceu nos pés, eu dei o maná dos céus para vocês, de dia a nuvem, de noite a coluna de fogo, eu guardei vocês em tudo, e eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mas preste bem atenção, não vá para os deuses daquela terra, não ande com eles, não sirva a eles, porque se vocês fizerem isso, eu vou ferir vocês. E a primeira ferida que eu vou ferir vocês, eu vou pôr em vocês, lá no versículo, no primeiro versículo, eu vou pôr em vocês perturbação. E essa perturbação aqui, pastor César, ela é perturbação de espírito. Nada será bom para vocês, nada servirá para vocês, vocês serão perturbados. Vamos, Bíblia. Quando Saul prefere as coisas deste mundo, prefere desobedecer a Deus por causa das ovelhas gordas e do rei e do seu tesouro, qual foi o primeiro mal que Saul teve? Perturbação. Não adianta falar para mim que o desviado tem vida boa, meu irmão, não tem. Ele é perturbado. Eu fui desviado, eu sei como funciona. Quando você vê um camarada fazendo muita graça, dando cavalo de pau, dando tiro, indo preso, levando cascudo, apanhando, tal, eu já olho e falo: desviado da igreja. Ele está perturbado, foi o Senhor que disse. Por que ele está perturbado? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai dele, e vem sobre ele 7 espíritos malignos. Só tinha um, agora é 7. Ele não bebia, passa a beber, ele não jogava, passa a jogar, ele não mentia, passa a mentir, e vira aquele rolo, aquela confusão, e aquele tropelo maior do mundo. Porque agora ele está sofrendo pena. A gente não quer isso para ninguém. Mas imagina aqui, irmão, o camarada vem para a igreja, aceita Jesus, Jesus liberta ele, transforma, batiza ele com o Espírito Santo, enche ele de bens, enche ele de paz, enche ele de gozo, e ele troca Jesus por essas coisas, vai ser perturbado. Foi a primeira sentença de Saul, perturbação. O povo de Israel vai caminhando no deserto, pastor César, e aparentemente, pastor Pedro, o deserto está tranquilo. Mas era só eles entrar contra Deus, eles começavam a ver os males que o deserto tem. Assim é o mundo. Eu não quero para mim nem para você os males que o mundo tem. Foi eles murmurar, Deus afasta um pouquinho, as serpentes começou a matar eles. Moisés, corre, Senhor, como é que faz? A serpente do deserto, mas faz uma serpente de bronze, Moisés. Põe lá, põe numa haste. A hora que, se eles for ofendidos, olhar para ela, será curado. Deus é misericordioso. Eu fico pensando, é o tanto que o homem gosta de tentar a Deus. É muita gente me perguntando, eu não gosto muito de falar sobre essa pandemia, não, mas é muita gente me perguntando, pastor, e essa pandemia? Irmão, isso é Deus. Pastor, Deus. Vê se o povo quer Deus.
Vê se as igrejas estão prostradas buscando a Deus. Está nada, meu irmão. Está nem aí. Chora o parente hoje, amanhã está na farra. A grande maioria. Não querem saber. Aí Deus disse: vocês não querem? Não? Não, então tá bom. Ah, mas esse trem veio da Índia, da China, sei da onde. E vê se vocês querem Deus. Quer Buda, quer Maomé, quer Alá. Deus não quer. Não quer Deus. Então o texto que nós lemos, o primeiro versículo diz: eu vou te pôr perturbação. O povo Deus faz com que o mundo seja destruído por água. A família de Noé agora cresce, vira e torna uma grande nação, um grande povo. Quando eles fortalecem, que tem uma lãzinha que está por cima, disseram assim: vamos construir uma torre. E essa torre vai no céu. Essa torre vai subir. Eu quero ver, Deus pode mandar água o tanto que quiser, que não destrói nós mais. Aí a Bíblia diz, Deus falou assim: vamos dar uma olhadinha aqui que esses homens estão inventando. Vamos lá para ver, chega fazendo uma torre. Aí Deus disse: eu sei como é que eu vou fazer, eu vou pôr nessa perturbação. Por isso que tem inglês, francês, português, espanhol, línguas e dialetos de toda a natureza. Deus. E Deus pôs isso e nunca mais. O que o anticristo mais peleja, o que a ordem mundial mais peleja, é para unir os povos, para tornar um povo só. Sabe quando vai dar conta? Só depois que a igreja for arrebatada. Não vai dar conta, não tem como, Deus não aceita. Porque Deus disse: eu vou pôr essa perturbação neles, para que eles não façam isso. Aí um pedia tijolo, o outro entendia barro, um pedia barro, outro entendia água, um pedia água, outro não entendia era nada. E foram juntando aqueles que entendiam entre si, criou os povos, línguas e nações. Por quê? Porque afrontaram a Deus. Agora esses homens, eles falam assim: ah, terá um governo mundial. Toda a vida teve, meu irmão. Observe que a criação, o feitio da torre é tijolo e betume. O que está falando disso? Igualdade social. Mas eu não vou entrar nesses detalhes não. Tijolo e betume, tudo igual. Aí Deus olhou e falou: não. Irmão, se ia juntar 20 crentes, tudo junto, conversar um assunto, qualquer assunto, loguinho tem uma desavença, um não concorda. O que é isso? Deus. Porque o evangelho, ele é também algo que confronta. Não, não é assim não. Não é, está escrito assim, mas também está escrito assim. Para que isso? Para que ninguém de nós tenha a totalidade do evangelho. O evangelho é a inspiração do Espírito Santo de Deus. E o que eu quero te ensinar essa noite? Cuidado! Muito cuidado, para não vir sobre mim ou sobre você as penas de Deus, por distanciarmos dele e buscar outros deuses. Nós vemos isso aqui em Israel. Observe, vocês vão buscar outros deuses? Pois é, eu vou colocar em vocês a tisga, a febre, a ferrugem, a hemorroida. A hemorroida. Aí tem isso na Bíblia? Tem. Quando os filhos de Deus, os filhos de Eli, começaram a adorar outras coisas e não obedecer à voz de Deus, a arca da aliança foi levada embora. Fora posta no templo de Dagom. E os homens agora quiseram banalizar a arca. O que deu? Ratos e hemorroidas. Tanto é que eles fizeram um desenho de ouro de uma hemorroida e de um rato
e mandar de oferta, para que acabasse o mal sobre eles. Vocês terão loucura, está escrito, nós lemos. Andarão errantes sem destino. Existe um mal assolando nós, assolando o crente, chamado depressão. Pastor, a depressão existe? Claro, e é perigoso. E não tem cura. Só Jesus cura de depressão. Só Jesus cura de depressão. Por quê? Porque é uma doença na alma. E tudo isso proveniente de quê? Porque nós deixamos a Deus. Quando eu digo nós, estou dizendo humanidade. Irmãos, não é normal para se produzir um pé de alface na nossa casa, tem que ser em cima de agrotóxico, porque não produz. Não é normal. Mas nós não paramos para observar isso. É Deus sentenciando os homens para se produzir milho, para se produzir uma soja, para se produzir um leite, para se ter uma carne, um boi, em cima de remédio, e pestes e pestilências constante. Mas o povo não atenta para isso, para temer a Deus. Ainda bem que existe um povo na terra que busca o Senhor. Saul perdeu a paz. Primeiro foi perturbado, depois perdeu a paz. Depois um homem que servia a Deus passou a perseguir os homens de Deus, matar sacerdote, destruir as pessoas, criar todo um mecanismo para si, que é uma outra sentença gravíssima. Quando o homem quer tomar a glória de Deus ou o povo de Deus para ele, Deus não aceita. Também está escrito: eu tornarei o céu sobre vocês como bronze. Um dia o profeta Elias chegou, comparando, fez um risco, não vou ficar assim, não. Fez um risco assim: hoje vocês vão decidir se vocês servem a Deus ou a Baal. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava fazendo o seguinte: não, os filisteus, irmão, a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os da luz. Nós aceitamos Jesus, aí nós começamos a ser simples. Deixa de ser malicioso, isso é bom. Só que a gente não pode ser malicioso, irmão, mas a gente precisa ser prudente. Vou repetir, a gente não pode ser malicioso, mas precisa ser prudente. Os filisteus falavam para o povo de Israel: não, deixa eu explicar para vocês, ó. Planta o milho, no mês de setembro, na primeira chuva, põe adubo. Depois, quando o milho, o povo de Israel não era produtor, não era lavorista, eles mexiam com gado. Aí depois vocês plantar o milho, vocês põem adubo, depois vocês passam o salitro e tal, e assim organizava. Aí a lavoura produzia 100 por 1. E agora? Agora vocês adoram Baal. E o povo de Deus, ó, prostrado diante de Baal. Aí Elias apela. Elias falou: sabe de uma coisa? Não vai ter chuva e nem orvalho. Ou seja, Deus estava dizendo: eu vou sentenciar vocês. Porque no lugar de vocês estar me adorando, no lugar de vocês estar levando a primícia para o templo, no lugar de vocês estarem me adorando, vocês estão levando a primícia para Baal. Não, para Baal levava tudo.
Porque a Bíblia diz que ele escolhia, pastor César, e os filisteus vinham e levavam tudo. Eles plantavam. Levava tudo. Nem chuva e nem orvalho. A ponto que a sequidão, a fome. Irmão, presta atenção. O povo de Israel banalizou a Deus, não quis saber de Deus. Vem a guerra, o rei da Síria sitia Israel, a ponto de uma mãe matar o filho e comer com a vizinha cozido. Você está entendendo o que é isso? E no outro dia, elas iam matar o filho da outra, e a outra cascou fora. Encontraram com o rei andando nos muros, e falou: ó rei, nós viemos aqui para resolver uma questão. Mas essa mulher, eu matei o meu filho. Irmão, meu bichinho estava chorando, mas a fome era demais. Eu matei ele, piquei os pedacinhos, pus um sal, uma cebolinha verde, e nós duas comeu. Agora é para comer o filho dela, ela não quer. A Bíblia diz que o rei rasgou as vestes e por baixo tinha panos de saco. Um dia eu preguei sobre esse negócio. Por fora rei, por dentro pano de saco. O rei rasga as vestes. No lugar do rei humilhar e buscar a Deus, assim: é para matar o profeta hoje. A hora que vocês acharem ele, é para matar ele. O profeta diz: Deus dará provisão. No lugar de estar na fartura, estava na escassez, comendo os filhos, comendo fezes de pombo e cabeça de jumento. Está escrito. Deus sentenciando Israel. Por quê? Porque Israel abandona Deus e vai servir os deuses. Vai buscar os deuses do Egito. Observe-se que eu estou dizendo para os irmãos: Deus sentencia no Éden. Os homens sentenciam Sansão. O maligno a poça de Saul. E Deus sentencia a nação. Por distanciar de Deus. O texto que nós lemos diz: muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitos são as penas do que troca o Senhor por outros deuses. E temos que tomar muito cuidado. O camarada foge da igreja, desvia, vai para o mundo, ou até na igreja mesmo, mas é aquele negócio, e as penas começam a vir. Mas o Senhor nos guardará. Vou repetir: que o Senhor nos guarda. Que o Senhor nos guarda. Que o Senhor nos guarda. Imagine aqui, irmãos, Deus ter que levantar um ímpio para julgar Israel. O nome dele, Nabucodonosor. Leva o povo cativo, humilhação, tristeza. Por quê? Porque abandonaram a Deus. Quantos anos Jeremias ficou pelejando e dizendo: irmãos, convertei-vos. Irmãos, muda. Irmãos, melhora. Irmãos, deixa de tomar a mulher dos outros. Irmão, deixa de adorar os deuses. Irmãos, deixa disso. Está escrito, é só você ler o livro de Jeremias. A ponto dele dizer: não, Deus não faz nem bem nem mal, mas a sentença vem. Para concluir, abra sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15.
Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Essa é a pior sentença. Ficar de fora do céu. Essa é a pior sentença. Segunda Timóteo, capítulo 3. Verso 2, 3, 4 e 5. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Observe que nós lemos Apocalipse 22 e 15. E lá está classificando estes homens. Aí a gente vem para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 3, 4 e 5. Aqui dá a especificação desses homens. Veja aí a característica deles. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: estamos vivendo este período ou não? De pessoas desafeiçoadas, de homens e mulheres que não honram pai e mãe, de pessoas obcecadas nos deleites e prazeres desta vida, inimigos de Deus e amantes dos prazeres. Olha, trocaram a Deus por outros deuses. Não admite nem falar em Deus e não quer que Deus sentencie. Deus vai sentenciar. Deus agirá. Mas o que eu mais acho lindo é que enquanto Deus age com estes homens, a mão do Senhor está nos guardando. Aleluia. Porque nós precisamos pensar um pouco na indignação de Deus sobre tudo isso. Deus faz chover. Hoje eu falei no rádio, né? O sol que nasce, ele nasce com tristeza. Porque ele vai ver muita coisa naquele dia que se inicia. A lua que se nasce, ao entardecer, ao anoitecer, ela nasce com tristeza. Está escrito no livro de Isaías. Porque ela vai ver muita coisa ao escurecer. Os homens amantes de si mesmo, profanando a Deus e os homens. Que Deus nos guarde. Está ficando tão difícil. E os dias estão piorando. E penso que vai piorar mais. Que hoje, se a gente não tomar cuidado, nós sentimos prazer em um homicídio. Tinha que morrer mesmo. Tinha que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Nosso prazer é ver a pessoa levantando a mão e aceitando a Jesus. Nós não concordamos com o mundo, nós não concordamos com o pecado, mas nós concordamos
que o pecador tem jeito. Mas a sociedade que não quer saber de Deus, vão até aos templos, mas não querem mudança de vida e nem transformação, e nem conhecer Deus como Ele é. Observe-se que o texto que lemos diz: e tem a aparência de piedade. Mas é só aparência. A mentira virou verdade. E Deus sentenciará, já tem sentenciado. É Deus batendo, dizendo: volta para mim. Volta para mim. Porque eu vou tratar. Mas a pior das sentenças é não ter o nome escrito no livro da vida. É ficar de fora. Como Isaías, como Apocalipse, João escrevendo diz: ficarão de fora. Lê Timóteo mais uma vez. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Vamos de pé. Está aí a classificação destes homens. O versículo que nós lemos, Davi escreve dizendo: o Senhor sentenciará os que afastam de ti. Aí ele diz assim, e eu não quero papo com esse povo. Em outras palavras, ele está dizendo, olha o que ele está falando, tem mais uma. Esse povo que trocou o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue. Ou seja, eu não vou dar nada para eles. Segundo, os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Davi está dizendo, e aqui Paulo está dizendo, olha, esse tipo de gente que não honra pai, não honra mãe, desafeiçoado, ingrato. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, de tudo que você faz é pouco. Uma ingratidão muito grande. Uma amargura, um negócio esquisito. Paulo está dizendo, afasta deles. Davi diz assim, nem o nome eu não falo. Não quero saber disso. Por quê? Porque o meu interesse é buscar a Deus. Meu interesse é estar junto dos bons. Meu interesse é estar junto dos salvos. Meu interesse é conhecer o Deus melhor. Soberano Deus e Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela tua bondade. Continua